Convidamos hoje, ele que é cirurgião dentista, Dr. Edson Eiji Tanaka. Bem-vindo! Como vai? Obrigado, tudo bem? Boa obrigado tarde. Pelo convite. Prazer tê-lo aqui. E é mais ou menos isso, essa história do dente do siso, né? As pessoas acham ali que tem muita informação. Ah, não, você tem o dente, você tira, você resolve o problema. Ah, não, mas tem gente que não tem que tirar e tal, mas tá tudo certo. E não é bem assim. Não é bem tem assim, muita realmente. coisa envolvida, né? Realmente. A questão do dente do siso, quando chega no problema da dor, o problema da dor é que não foi feita uma prevenção antes. Né? Então, na verdade, na questão bucal, nunca deveria chegar na dor. Se a gente trabalhar com prevenção, se a gente souber o momento certo de agir no dente do siso, ou seja, em qualquer outro problema da boca, a gente não vai sentir dores, né? Tá. Então, o dente do siso, muitos perguntam, né, quando tirar, quando não tirar. Na verdade, muitas vezes o dente pode permanecer na boca, desde que a gente consiga higienizá-lo, desde que a posição dele não esteja atrapalhando na oclusão, nos encaixes dos dentes. Entendi. Então, passando por uma avaliação de um profissional, a gente vai saber realmente se deve ou não tirar um dente do siso. Vamos começar então, a gente vai mostrar, até para o pessoal de casa entender onde se localiza. A gente vai mostrar ao vivo aqui, mas a gente tem um raio-x. Olha lá, vamos colocar na tela. Ele fica um pouquinho mais afastadinho, né? Esse caso aí, eu até trouxe, porque... Ele não desceu, né? Ele não saiu. Esse caso, por sinal, é da minha filha. É da minha filha, tá? Então, é uma paciente de 15 anos de idade, que eu fiz a extração desse dente do siso agora, o mês passado. E esse já é um outro caso. Esse é um caso em que o dente do siso está causando um dano no outro dente. Está causando uma cárie ali no outro dente. E está dando uma empurradinha. Já a gente vai falar sobre isso. Empurra ou se não empurra, a gente já vai contar, então, né? tem as situações, as indicações que a gente tem que saber para poder fazer a extração ou não do dente do siso. Porém, existem pessoas que o dente, ele nasce. Sim. E pessoas que o dente fica ali e apenas com uma pontinha saindo, isso uma vida inteira. Isso é normal, tanto uma coisa como outra, ou não? É normal, não é certo. Não é certo, tá, pode ser que então... Né? Na verdade, o dente ele tem que estar todo na cavidade bucal para que você possa higienizar. Se ficar uma pontinha só para fora, ali é uma porta de entrada para a infecção. Entendi. Mas isso é fisiológico, podem ter pessoas que não vão ter, então, essa descida aí do dente do siso. A gente precisa entender o porquê que esse dente não desceu. Aí nós vamos precisar de exames radiográficos, tomográficos, porque às vezes esse dente do siso ele pode estar ali encaixadinho atrás do outro, e isso está impedindo com que ele nasça. Entendi, então tem tudo isso também. Então a inclinação desse dente, e tudo isso a gente só vai conseguir saber através de análises de exames. Perfeito. Vamos começar então, a gente separou as principais perguntas de consultório quando a gente está falando de dente do siso. Certamente você já fez alguma. Algumas pessoas nascem sem o dente do siso? Sim? Sim. Que coisa, né? Na verdade, 20 a 30% da população não tem o dente do siso, tá? O restante, nós vamos ter o dente do siso. Aí a gente precisa entender em que situação vem esse dente do siso. Tá. Se ele está incluso, se ele está lá dentro, não tem na boca, mas aparecendo na cavidade oral, mas está incluso, ou não, né? Aí nessa história de que por que tem pessoas que têm dente do siso, outras não, existem várias teorias. Né? Existe a teoria de Lamarck, do uso e do desuso, que diz que um órgão que não é usado, ele vai se atrofiando com o tempo, que não é a realidade. Existe da evolução da espécie, né? Então, que os genes vão se passando, enfim. Seres mais evoluídos, dos seres mais já evoluídos, falou tudo, né? essas coisas todas. Mas, na verdade, a questão de não ter o dente do siso, isso é uma mutação, mas está ligado muito ao que aconteceu com o ser humano. Desde o tempo da caverna até hoje, a nossa alimentação mudou. Lá no passado, a mordida era usada como uma arma, né? E os nossos alimentos, eram muito mais duros. A comida não era cozida. Enfim, essa evolução toda da alimentação, dos hábitos do ser humano, fez com que a mandíbula, se a gente pegar um crânio de um homem da pré-história, a gente vai notar que a mandíbula dele tem um tamanho muito maior. E a maxila também. Ou seja,
tinha mais espaços para ter dente. Olha que então, interessante. todo o problema está relacionado a espaço. A espaço. Né? E a evolução de uma espécie. Tudo está relacionado ao espaço, né? Eu costumo brincar o seguinte, nós temos 32 dentes na boca e tem que caber ali. É verdade. É o mesmo que a gente, se a gente for colocar 5 pessoas no banco do Fusca, vai ter que encaixar. Por isso, hoje, tantos tratamentos para expansão e tal, que a gente pode falar no decorrer da pauta também. Com certeza. Vamos para uma próxima perguntinha, então. Olha lá, tô esperando a sua no @VocêBonitaTV. Escreva pra gente. O dente do siso está exposto a cáries mesmo antes de nascer? Essa pergunta é sensacional. Sim. Na verdade, os pacientes, muitas vezes, eles vêm falando disso. Falando, doutor, esse dente nem nasceu ainda e já está cariado. E, na verdade, não é isso que ocorre. Para a gente ter uma cárie, nós precisamos ter o hospedeiro, que é o dente, precisamos ter a bactéria, normalmente Staphylococcus mutans, precisamos ter a alimentação disso, que é o açúcar, né? E o tempo. Tá. Agora, se o dente não nasceu ainda, não dá para a gente ter todos esses fatores. Então, nós não vamos ter cárie. Mas, normalmente, o que acontece para o paciente é que ele não nota que esse dente nasceu. Ele não consegue enxergar, o dente está numa posição que ele não consegue enxergar. Que já abriu um espacinho, como você já falou. Já abriu um espacinho ali. Tá, e que, claro, a comida pode se acumular, vai pode se acumulando, enfim, daí ele está sujeito a cáries, está sujeito a infecção, aí que começam as dores. Entendi. Né? Então, tudo está relacionado à questão dos espaços realmente. Agora, como é que a gente descobre, então, ou quando você acha interessante as pessoas fazerem aí uma radiografia que a gente mostrou? Para descobrir se tem ou não tem, qual é a faixa etária, qual é o momento? Veja bem, aquela radiografia da minha filha tem 15 anos de idade e eu fiz a extração daquele dente do siso dela agora o mês passado. E por que eu fiz no mês passado? Na verdade é o seguinte, a gente busca sempre entender, que é aquela radiografia que está ali no ar, que a gente sempre busca entender qual que é o melhor momento da gente tirar o dente do siso. Tá? E a gente nota ali naquele dente do siso de baixo, do lado direito ou do lado esquerdo, tanto faz, que a coroa do dente já está formada e a raiz ainda não. Tá. Ok? E depois a coroa do dente está rompendo a crista óssea, ou seja, ele já está aparecendo ali no osso. Tá. Ele não está aparecendo na boca ainda, porque tem a gengiva em cima. Entendi. Tá? Mas nesse momento é o melhor momento para a gente extrair esse dente, se a gente for pensar do ponto de vista do pós-operatório. Porque a raiz não está ainda tão enraizado. Isso. O espaço que esse dente ocupa lá dentro do osso é bem menor, é só o espaço da coroa. Então a retirada é muito mais fácil. Sim, além do mais, a gengiva toda está cobrindo ainda todo o dente. Na hora que a gente abre, faz o retalho e remove esse dente, a sutura é muito mais fácil. Tá. Então a gente não corre risco de entrar comida lá dentro, de infeccionar. O que o osso vai ter que se remodelar ou formar também é um espaço muito menor. Por isso que a gente optou, no caso da minha filha, com 15 anos de idade, fazer a remoção do dente. Mas, Carol, cada escolha é uma renúncia. Então, o negócio não é tão... Vamos mostrar nessa sua boquinha que você tem aonde estaria... O dente do siso. É esse daqui, os cantinhos. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Será que Só que você descobriu, ela tinha quantos anos, doutor? Na verdade, eu já tinha radiografia dela desde os 9 anos de idade. É legal fazer? Você aconselha? Talvez 9 anos seja cedo, a não ser que a pessoa já apresente alguma questão. Mas como ela usou o aparelho... Tá. E com o pai? Dentista. Não tem outra, né? A gente também tem que pensar nessas coisas. Mas como ela usou o aparelho, Carol, a gente acaba tirando radiografia. Né? Como ela fez o tratamento de ortodontia, nesse momento a gente já vai ver o germe do dente ali. Então a gente já vai saber se o dente existe ou não. Ou não. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer com esse tempo e descobrir o quanto antes, aí vai chegar o momento que você falou, que sempre há a dúvida do tirar ou não. Sim. Tem o lado bom, que é mais fácil, mas qual seria o negativo? O negativo é o seguinte, hoje, com a prevenção na odontologia, muitas vezes nós pegamos pacientes com 15 anos de idade, adolescentes, que nunca tomaram uma anestesia. E, de repente, o primeiro processo na boca dele vai ser uma anestesia e uma extração. Aos 15 anos, que é algo que é muito recente, então, entende? Isso que a gente tem que colocar na balança. Na balança, que aí é a parte confiança no profissional, decisão, família e tudo mais. Sim, sem dúvida. Só que tempo passa e... a gente tem aí os problemas na fase adulta, que é o que a gente vai falar também. Então nós vamos para a próxima perguntinha e daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Parece que a gente sabe tudo e não sabe nada. Olha lá, é preciso esperar os dentes então nascerem para retirá-los? Neste caso dos 15 anos, você vai mostrou pra gente que
tinha uma pontinha. Sim. Não é preciso esperar os dentes nascerem, né? Como a gente viu nesse caso da minha filha, a gente optou antes pelo fato dela poder ter um pós-operatório muito melhor. Certo. Que foi tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Tanto é que ela já está perguntando quando é que ela vai tirar o outro. Então, eu não sei se... Eu acho que essa pergunta a gente tem que é frequente do consultório, mas você já está dizendo isso, vamos adiantar. Quantos que a gente pode tirar? Porque eu já ouvi histórias das pessoas que já tiraram os 4 numa única vez. Sim. Uma cirurgia do dente do siso, ela pode ser muito simples, durar 15 minutos, como ela pode necessitar de ser feita em hospital, em ambiente de hospital com anestesia geral. Então, cada caso é um caso. Existe sim possibilidade de tirar o 4. Normalmente eu opto, se for um caso de consultório normal, sempre trabalhar um lado de cada vez. Então eu tiro em cima e embaixo de um lado, depois da cicatrização, 30 dias depois, a gente opta o outro lado. Pelo conforto do paciente. Porque a gente já vai falar aqui também o que a gente tem que evitar depois da retirada e tudo mais. Vamos colocar um videozinho antes que mostra a retirada. É um bom momento para a gente entrar nessa parte aí. Até para quem está na dúvida e tem medo. Não precisa ter medo, né, doutor? Não precisa ter medo. Esse vídeo mostra ali o terceiro molar meio inclinado, nascendo, e a gengiva inflamando ao redor, né? E como essa pessoa já tem o terceiro molar de cima, acaba mordendo em cima da gengiva e machucando, que é onde causa dor, tá? E aí foi feita a remoção desse dente. Só que o fato da gente remover um dente só tirou o dente de baixo, faz com que o dente de cima desça, tá vendo? Não tem o antagonista que a gente fala, ele desce. E a partir do momento que o de cima começa a descer, ele começa a interferir no encaixe dos dentes. Entendi. E todo o encaixe dos dentes que se não se dá de forma perfeita lá no fundo, acaba atingindo a articulação. E aí começa a gerar outros problemas. Então, vai tirar o que está problemático de um lado, o ideal é tirar na parte tem que analisar, superior ou inferior mas também. Normalmente sim. Tem que tirar e ali nós temos um caso do dente inclinado que está gerando problema para o outro dente. Na tela, olha lá. Quais são os cuidados, então, caso uma pessoa não precise se retirar o siso, né? Que cuidados ela tem que ter? O importante, Carol, é a higiene do dente e que esse dente não esteja interferindo na oclusão para não causar problema na articulação. E como que a gente vai saber se a gente está conseguindo higienizar o dente? Basta a gente fazer o teste na boca, que é o seguinte, com o dedo. O dedo tem que conseguir dar a volta no dente aqui em cima. Isso significa que a gente tem espaço para colocar uma escova. E para higienizar. Se nem com o dedo você consegue abraçar o dente, sinal de que você não consegue higienizar esse dente de forma adequada. E aí a pessoa tem a indicação da retirada. Sim. Aí não tem outro jeito. Com certeza. Então, assim, todo mundo teria a indicação da retirada. Só quem não tem indicação da retirada é quando você faz uma higienização completa, mas que tenha o espaço. Sim. Fácil. Simples assim. Então, assim, faz o teste aí agora. Vai lá na frente do espelho se você tiver o seu dente boca agora, né, Carol? Vai lá e fala, e agora? Tenho que tirar ou não tenho? Faz o teste. E, claro, se você puder fazer a higienização, se comprometa com isso para você ter mais saúde, né? Sim, claro. Vamos colocar mais perguntinha. Olha lá. O dente do siso pode conter células-tronco? Essa pergunta é tão interessante porque as pessoas começaram, enfim, a comentar a respeito do assunto e isso veio na mídia também muito forte. Sim. Recentemente a gente ouviu falar de pesquisadores espanhóis falando desses estudos com célula-tronco no dente do siso. É muito comum a gente falar de estudo de célula-tronco no dente de leite e também no cordão umbilical, né? A grande questão é, para que a gente possa usar essa célula-tronco, e o que é essa célula-tronco? Essa célula-tronco são células mesenquimais, ou seja, são células que têm uma grande capacidade de se diferenciar e de se multiplicar. Ou seja, essa célula que tem capacidade de multiplicar e se diferenciar, ela é capaz de formar novos tecidos. Diferente do tecido de dente, sim, ela pode formar ossos, ela pode formar músculo, ela pode formar pele. Então, essas células depois elas vão ser usadas para esse fim, numa necessidade do paciente. Então, a gente tem muitos estudos em cima de células-troncos, em cima de dente de leite e em cima de cordão umbilical. Só que a grande questão é que isso tudo funciona se a obtenção desse material for muito bem feita. Por exemplo, na questão do dente de leite,
Aquele dente de leite que foi ficando molinho, que a mãe tirou com o fio dental, aquele dente de leite não serve para isso. O dente de leite, para ser usado nesses estudos de célula-tronco e posteriormente para alguma coisa para o paciente, ele tem que ser removido antes das raízes reabsorverem, porque tem que ter a polpa lá dentro ainda, que é o material que nós precisamos. Então, a grande questão está na obtenção disso. Hoje existem vários laboratórios que congelam todo esse material, né, especializados nisso. Mas nós precisamos ter essa obtenção muito bem feita, seguir esses protocolos. Perfeito. E o dente do siso também vive esse mesmo problema. Como obter isso? Que existe célula-tronco lá? Sim. Mas como obter e o que fazer com isso? Essas são as pesquisas que estão correndo pelo mundo. Até porque do cordão umbilical, como você comentou, é outro assunto, outra área, mas ele é feito imediatamente após o nascimento. E o material já está ali, fácil. Sim. E é uma pauta muito legal, a gente já fez, eu acho que a gente pode voltar a falar nesse assunto, porque é interessantíssimo. Sim, sem dúvida. Nossa, gente, é maravilhoso, mas é assunto para uma outra pauta. Vamos colocar a perguntinha do público agora? Vamos. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Joyce, um beijo pra você. Tenho quase 30 anos e meu siso não terminou de nascer ainda. Ele nasce e para. O ideal é tirar ou esperar ele crescer totalmente. E quanto tempo ele demora, então, para nascer? Cada um vai ter o seu momento aí? Na verdade, o ideal é analisar um exame radiográfico dela. Às vezes, esse dente do siso já está na posição. Se a gente for analisar a linha oclusal com outros dentes, ele já está na posição. Só que se for o dente inferior, nós temos o ramo da mandíbula. Então, ele sempre vai estar ainda dentro do osso. Então, isso tudo, Carol, Joyce, eu sugiro que você procure um profissional que faça esses exames, aí você vai ter uma resposta melhor. Para avaliar. E aí a gente volta para aquela ilustração que você ia falar exatamente quando dá aquela empurradinha nos dentes do lado. Sim, e claro, pode acabar com todo o sorriso, não é verdade? Pode comprometer o sorriso? Claro. Pode entortar tudo. Sim. Sério? Sem Desde dúvida. aquele que tá do ladinho, vai indo, tipo o dominó. Sem dúvida. Vamos colocar na tela então a ilustração. Olha lá. Isso só acontece, doutor, quando a gente tira um, não tira ou isso vai acontecendo com o tempo? Nessa situação desse slide, você está vendo que o dente do siso está inclinado. E o fato dele estar inclinado, ele está lesionando o último dente ali e causando um problema para ele, uma reabsorção na raiz que acaba levando a inúmeros outros problemas. E a gente acaba perdendo outro dente. E aí tem que retirar os dois. Os dois. Puxa os dois. Vida. E esse outro slide aí está mostrando a remoção do dente do siso ainda lá dentro da cavidade. Ai, olha que interessante, gente. Que lindo esse mostra, e você vê que nessa técnica é cortado o dente e não o osso que está ao redor. A gente tenta preservar ao máximo possível o osso para que a cicatrização e o pós-operatório seja melhor. E é removido somente o dente. E nesses casos, então, vai depender aí... E olha como a gengiva fecha direitinho em cima. Legal, que bonitinha lá. Maravilhoso, a ilustração maravilhosa. Então, bom, já vou fazer minha pergunta. Deixa eu botar do público primeiro, na tela, olha lá. Obrigada, Silvia, beijo pra você. Meu filho teve muita dor de cabeça e detectou-se que era por causa, então, do siso. A dor é um sintoma recorrente? Pode, então, dar dor de cabeça? Bom, nesse caso, Silvia, a gente precisa entender por que teve dor de cabeça. Muitas vezes a dor de cabeça está relacionada ao problema oclusal, ou seja, de encaixe dos dentes, que gera dores na articulação e gera dor muscular toda na cabeça. Então, provavelmente, no caso dessa paciente aí, a causa estava ligada à oclusão, ou seja, esse paciente tinha os dentes na boca, mas estavam numa posição ruim, gerando problemas articulares e dores. Então isso pode acontecer. Pode acontecer. Sim. E aí, claro, né, se você fez a retirada e a dor passou, ótimo, acertou. Se a dor permanece, tem que investigar um pouco mais, que deve ter mais coisa influenciando aí. Pode ser que esse dente tenha entortado os outros dentes, então esse desajuste está geral. E aí necessitamos de outros tratamentos. Tá aí. Mais perguntinha na tela. Daqui a pouquinho? Então aproveito para te perguntar, doutor. Olha, a gente entendeu então um pouco da dinâmica, porque eu acho que a angústia muitas vezes, e eu vejo isso pelas perguntas até das pessoas, é assim, será que eu tenho que tirar? Será que vai acontecer? Nananã? Então é ter uma programação, e aí eu entro num momento interessante, que é o seguinte, quando a mulher está planejando uma gestação. Eu não retirei antes da minha gravidez. Sim. E eu não tive nada a gravidez inteira. O que eu tive? Uma dor de dente. O siso inflamou justamente no período da gestação, enfim, mudanças hormonais, a mudança,
muda também. Então, muda. Indicado fazer essa remoção antes de uma gestação para evitar algum problema? Sim. Na verdade, tudo isso é o que a gente fala dos exames radiográficos, dos exames tomográficos e da prevenção. Se a paciente está tentando uma gestação e ela já tem um dente do siso na boca, que está ali aparecendo um pouquinho, esse é o grande problema. Se ele está ali aparecendo um pouquinho, ele está sujeito à infecção a qualquer momento. Então, se nós temos a situação da gravidez, é melhor que se retire antes. Já fica mais tranquilo. Já é uma coisa certeza. a menos, né? Você vê, quem imaginar, né? Uma coisa assim, né? Que a gente acha simples e na verdade não, muda um monte de coisa e pode acontecer. Então eu toquei nesse assunto porque eu sei que a gente tem um público que tem essa faixa etária, que está nesse planejamento, pode ser bacana. Agora, caso a mulher esteja grávida, aí tem que procurar ajuda, porque não pode fazer tudo que uma pessoa, né, não dá para retirar estando grávida, ou dá? Depende, Carol. Nós precisamos analisar junto com o médico se essa gestação está normal, em que período está essa gestação. Tá. Né? Então a gente evita normalmente nos primeiros 3 ou depois dos 6 para o final, mas se é uma gestação que está no meio, pode ser feito desde que a saúde esteja bem, que as outras questões sejam boas e desde que também não seja um caso muito complicado. Tá. Então nós temos que fazer muitas, porque aquilo que eu falei, existem extrações de dente do siso que dura 15 minutos, é mais fácil do que tratar uma cárie. É verdade. Mas isso tudo precisa de análises. Perfeito. Tá aí, eu fui empurrando literalmente com a barriga e depois que eu tive o neném, eu retirei. Vamos para mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Valério. O único siso que ainda tenho está próximo ao nervo. Tem vezes que ele inflama e a dor é insuportável. Na retirada, corro o risco de lesionar o nervo e me causar algum dano irreversível? Pergunta boa, né? Pergunta boa. A dor, na verdade, não é porque ele está próximo do nervo. A dor, nesse caso, está ocorrendo porque a gengiva inflama, tá? Agora, todas as cirurgias de dente do siso, a gente tem risco de causar alguma lesão ao nervo, que é o nervo mandibular, tá? Normalmente é uma lesão reversível. A gente tem o que a gente chama de parestesia, aquela sensação de dormência que se prorroga aí até 2 anos. Mas normalmente em alguns meses ela já está resolvida. Mas, de qualquer forma, qualquer cirurgia que a gente submeta, nós temos riscos. Isso não dá para negar. Tá? É cirurgia. É cirurgia. Doutor, antes de te fazer uma última pergunta do público, o pós-operatório da retirada do siso, que pode comer, o que não pode, aquele lance do gelado, realmente funciona? Sim, sim. O gelado, principalmente nas primeiras 6 horas, ele funciona como um anti-inflamatório. Então, é muito importante que use o gelo, a bolsa de gelo no local. A alimentação ideal é o sorvete, né? Por quê? Porque o sorvete é pastoso, o sorvete é gelado, evita, né? Não tem nada que possa entrar lá dentro do alvéolo. Então, o ideal realmente é que a gente siga essas recomendações. Descanse, deitado, com a cabeça um pouco mais elevada que o restante do corpo. E não pode ficar baixando muito, né? Isso, evitar esforço físico, evitar sol, evitar calor. Para as mulheres, evitar fogão, né? Aquele calor do fogão, forno, esse tipo de coisas. E em quantos dias uma vida normal volta ao trabalho? Tudo depende no dente do siso, como sempre. Depende da pessoa. Depende da pessoa, depende do grau da cirurgia. Então, tudo isso é muito relativo. Numa cirurgia normal, em 2, 3 dias, a pessoa está... É verdade, está restabelecida. Né? Você sabe que no meu caso, como o programa é ao vivo todos os dias, você lembra disso, Gláucia? Era você que estava aqui dirigindo Você Bonita. Eu tirei numa sexta, depois do programa. Sim. Sábado, domingo de repouso. Deixamos a segunda-feira gravada com um programa inédito lindo. E na terça eu estava aqui com um lado ainda meio inchado, que os meninos me pegavam só do outro lado. Mas deu tudo certo. Deu tudo Normalmente certo. É isso daí. Normalmente é isso daí. É claro, você se cuida um pouquinho mais, sabendo que você tem que voltar mais depressa. Perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Simone, obrigada. Para colocar o aparelho ortodôntico é necessário a retirada dos 4 dentes do siso? Pergunta interessante também. É interessante. Normalmente sim, mas tudo é normalmente. Por isso que eu falo, cada caso do dente do siso ele tem que ser estudado pelos profissionais. Até pela posição. Até pela posição, porque às vezes a pessoa vai colocar o aparelho e tem os 4 dentes do siso, mas na verdade ela já perdeu alguns dentes na boca. Então não dá pra gente responder essa pergunta se a gente não estuda todo esse caso. Por isso que é sempre importante passar por uma avaliação de um profissional, né, para que a gente possa realmente fazer esse planejamento de forma correta.
Tudo está relacionado a manter ou não manter o dente do siso, é o espaço. Tá. Se existe espaço para ele, se existe espaço para higienização, ele pode continuar ficar ali. Senão, não. Se não, tá aí. Última perguntinha do público. Muito bom, doutor. Uma aula, hein? Uau! Tudo e mais um pouco. Dani, obrigada, um beijo. Dente do siso pode, então, causar bactéria? É ali um risco, Na verdade, né? todo dente é um hospedeiro. Então, a bactéria pode se alojar ali e pode causar, sim, cárie, pode causar a infecção, a inflamação da gengiva, como qualquer outro dente. Pessoas que se alimentam com mais de açúcar têm mais chance? Assim como no caso das cáries, quando a gente está relacionando as balas e tudo mais. O açúcar está muito relacionado às cáries, né? Então, uma pessoa que se alimenta muito mais de açúcar, uma pessoa que não tem uma boa higienização, enfim, vai estar sujeita a ter cáries nos outros dentes, como também no dente do siso. No dente do siso. Tá aí. Doutor, muito obrigada. Grande aula. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um site para vocês. Sucesso... É isso, né? Sucesso Odonto. Sucesso Odonto, tudo junto. Eu fazer um agradecimento ao Sucesso Odonto, que é um grupo formado por mais de 200 dentistas. Eu acho que é legal o site, inclusive, como uma fonte de pesquisa, né? Sim, porque esses 200 dentistas, eles estão focados no atendimento mais humano. E com grande explicação e informação, né, doutor? Com certeza. E é o que a gente está precisando. Sucessodonto, tudo junto.com.br/Prime. Aí você já encontra todo o trabalho, pode mandar mais, mais mensagens que o doutor volta. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima.